Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Minha cunhada disse ao meu ex com esquizofrenia a hora e o local do meu chá de bebê. Essa história precisa de bastante contexto para entender completamente o quão grave tudo é, então se prepare. Meu ex-namorado Jake, 27, e eu, 27, terminamos há alguns anos. Estivemos juntos por mais de 5 anos e estávamos pensando em nos casar e comprar uma casa juntos. No último ano do nosso relacionamento, tudo desmoronou. Resumindo, ele teve um episódio psicótico repentino e foi internado em uma ala de saúde mental, instalação de saúde mental ligada a um hospital, isso é na Austrália, para sua informação, por questões de segurança. Após isso, toda a personalidade dele mudou e ele desenvolveu delírios, alucinações e paranoia que nunca desapareceram. Grande parte da paranoia dele girava em torno de eu controlar as pessoas ao redor dele e ele achava que eu estava tentando fazê-lo parecer louco. Ele constantemente me acusava de traí-lo e me disse muitas vezes que me odiava. Ele foi liberado do hospital após algum tempo e eu assumi a responsabilidade por ele. Essa mudança nele foi devastadora, e ele acabou sendo diagnosticado com esquizofrenia. Eu fiz tudo o que pude para estar ao lado dele, ia a todas as suas consultas de saúde mental e ficava acordada à noite para garantir que ele não saísse sozinho de casa. Ele tinha tendência a sair à noite quando estava passando por uma psicose. As coisas se tornaram muito difíceis para eu lidar, ele ficava com raiva e sua paranoia em relação a mim tornava impossível ajudá-lo. Ele não confiava em mim para ficar perto dele, mas ao mesmo tempo não queria que eu saísse de sua vista, pois estava convencido de que eu estava traindo. Quando ele parecia estar um pouco melhor mentalmente, terminei com ele. Esperei até sentir que ele ficaria bem sozinho e ajudei a organizar para que ele voltasse a morar com os pais dele. Fiquei cheia de culpa por essa decisão, mas era a escolha certa para mim. Eu estava passando por dificuldades. Durante meses, não recebi amor e fui usada como saco de pancadas emocional. Fiz o meu melhor, ele não era mais a mesma pessoa e seu ressentimento por mim era intenso. Obviamente, essa não é uma descrição completa de seus problemas de saúde mental, pois muitas das coisas pelas quais ele passou são muito pessoais. Nunca o culpei pelo que aconteceu, mas eu precisava ser feliz e fiz o que era necessário. Foi um rompimento conturbado, mas foi melhor do que eu esperava. Continuamos conversando por um tempo como amigos, acho que durante todo o tempo que mantivemos contato, ele assumia que voltaríamos a ficar juntos em algum momento. Continuei ajudando-o quando podia. Quando comecei um novo relacionamento com meu atual parceiro Sam, 30, Jake teve um episódio psicótico muito grave e ameaçou nós dois. Ele me acusou de traí-lo com o Sam antes de terminarmos, o que não faz sentido, já que conheci o Sam depois de terminarmos, e nos enviou mensagens intensas. Consegui entrar em contato com a família do Jake, que providenciou a ajuda de que ele precisava. Após isso, cortei todo o contato com o Jake, ficou óbvio que não poderíamos mais manter uma amizade. A única ligação mínima que tenho com o Jake é a namorada do meu irmão, a Jace, 29. Ela e o Jake são amigos há anos e mantiveram sua amizade. Ela conhece todo o histórico do nosso relacionamento e nunca tomou partido. Eu diria que sou próxima dela, sempre fomos amigas. Sempre me deixou feliz saber que o Jake ainda tinha uma boa amiga em quem confiar. Avancemos para março de 2022. Engravidei do Sam em janeiro e estava com 3 meses de gestação. Acabei de contar à minha família e amigos próximos sobre a gravidez. Pedi a todos para manter em segredo, pois não me sentia pronta para anunciar publicamente. Eu estava incrivelmente emotiva, enjoada e em um estado em que não conseguia lidar com nenhuma possível repercussão naquele momento. Menos de 24 horas se passaram após contar à minha família e recebi uma ligação do Jake. Ele descobriu que eu estava grávida e deixou uma mensagem de voz dizendo que iria entrar com um pedido de guarda do bebê? Obviamente, ele estava em um episódio psicótico, então ignorei suas ligações e informei sua família de que ele tinha entrado em contato comigo. Nesse ponto, já fazia mais de um ano desde que sequer tínhamos falado. Ele não sabe onde moro ou trabalho, então não estou preocupada com ele aparecer pessoalmente para me confrontar. Eu sabia que a única maneira pela qual ele poderia ter descoberto seria através da Jace. Liguei e a confrontei sobre isso e ela admitiu. Ela estava extremamente arrependida e disse que não achava que isso importaria, ela achava que ele ficaria bem com a notícia e disse que ele merecia saber.
Fiquei chateada com isso, mas não tinha dito explicitamente a ela para não contar ao Jake, então poderia ter sido apenas um engano, mesmo que eu tenha pedido para ela não contar a ninguém. Mordi minha língua para manter a paz. Perdoei-a, mas deixei bem claro que ela não deveria contar ao Jake mais nenhuma informação sobre mim ou o bebê, e ela concordou que nunca mais aconteceria. Não ouvi nada do Jake por meses. No último fim de semana foi o meu chá de bebê. Sam e eu fizemos o chá de bebê juntos, foi mais uma festa do que um chá de bebê tradicional. Alugamos um salão em um bar e convidamos 80 pessoas para comemorar. Estávamos todos nos divertindo muito até eu ver o Jake parado no bar, olhando ao redor. Consegui escapar sem que ele me visse e chamei a segurança para escoltá-lo para fora. A área estava isolada para nós como uma função privada, então simplesmente disse a eles que ele não tinha sido convidado. Eu observei enquanto a segurança se aproximava dele e pedia que saísse. Ele ficou furioso e começou a gritar. Exigiu falar comigo antes de sair. Sam e vários amigos foram até ele para tentar acalmá-lo, mas só piorou. Ele gritou com o Sam, afirmou que ele era o verdadeiro pai do bebê e que nunca tínhamos terminado. Nesse ponto, fui me esconder no banheiro feminino até minha mãe me avisar que o Jake tinha ido embora. Ele acabou saindo depois de mais alguns gritos. Fiquei envergonhada e encerramos o chá de bebê mais cedo, não conseguia parar de chorar. Agora já se passaram alguns dias e confrontei a Jace. Ela é a única pessoa que poderia ter possivelmente contado a ele o local e horário do chá de bebê. Não fui tão amável no telefone dessa vez. Ela admitiu ter contado a ele e pediu desculpas. Mas disse como eu poderia manter isso em segredo dele? Fiquei furiosa e disse a ela que não receberia mais nenhuma notícia sobre mim ou o bebê e que a excluiria da minha vida. Não me orgulho disso, mas gritei com ela, não conseguia acreditar na irresponsabilidade dela. Não era dela a notícia para compartilhar. Meu irmão me ligou depois e pediu para que eu a perdoasse. Ele sabia que ela estava errada, mas não achava que ele também deveria ser punido pelo que ela fez. Ele sabia que ao excluí-la, eu também não estaria contando a ele nenhuma novidade sobre o bebê. Em parte, ele achava que eu deveria culpar o Jake por sua reação e não a Jace, que ela não sabia que ele iria aparecer. O estrago já estava feito e eu deveria deixar para lá. Sinceramente, não culpo o Jake pelo que aconteceu. Ele está com problemas mentais e precisa de ajuda. Não é culpa dele, sei que ele vai se arrepender de tudo isso quando estiver em uma condição mental mais clara. Eu contei para a família dele o que aconteceu e eles me disseram que ele foi readmitido na ala de saúde mental. Ele ameaçou se machucar se não fosse permitido ver meu bebê. Independentemente de eu achar que ele é culpado, definitivamente não me sinto segura com o Jake agora. Tenho um filho para pensar e o fato de ele pensar que é de alguma forma o pai é bastante assustador. Eu não cedi com a Jace nem com meu irmão. Minha família acha que eu deveria perdoá-la para que meu irmão possa conhecer sua sobrinha-sobrinho, não sabemos o sexo. Mas eu simplesmente não consigo confiar nela. Ela já quebrou minha confiança uma vez e estou furiosa. Eu poderia ter me machucado se o Jake tivesse me confrontado no chá de bebê. Tantas coisas poderiam ter dado errado. Não sei o que fazer. Estou com o coração partido por meu irmão talvez não poder conhecer o bebê por um tempo. Mas estou com medo de que ela possa contar informações sobre o bebê para o Jake, o que poderia nos colocar em perigo. Meus pais e outros membros da família concordaram em não contar nenhuma informação sobre o bebê para Jace ou para o meu irmão sob ameaça de também serem excluídos. Eu simplesmente não sei por quanto tempo posso continuar excluindo-os antes de ceder. Sam obviamente está do meu lado nisso tudo, se não fosse por ele, eu estaria em um estado muito pior. Qualquer conselho será apreciado. Estou achando difícil manter minha posição nisso e preocupo-me que as notícias possam vazar para Jace por meio de outros membros da família. Meus pais estavam particularmente hesitantes em prometer não contar ao meu irmão quando o bebê nascer. Atualização. Recebi muitos comentários duvidando das motivações da Jace e infelizmente vocês estavam certos. Então, tive meu bebê mais cedo do que o esperado. Estou feliz em anunciar que Sam e eu agora temos um lindo filho. Ele tem atualmente 10 semanas e nasceu com 38 semanas, estamos completamente apaixonados por ele e não poderíamos estar mais felizes. Pouco tempo depois de fazer minha postagem original, Sam e eu nos mudamos para uma casa nova. Estávamos morando em um apartamento de um quarto e decidimos que precisávamos de mais espaço para nossa família em crescimento. Parte da nossa decisão em relação à casa foi que ela ficava mais longe do meu irmão e da Jace.
Nosso apartamento ficava a apenas 5 minutos de carro deles e eu me sentia desconfortável sabendo que Jake poderia potencialmente estar visitando e que poderíamos encontrá-lo enquanto passeávamos com o cachorro. Também não confiava que Jace não tivesse contado onde morávamos. Nossa nova casa agora fica a 45 minutos de carro deles e me sinto muito mais segura. Não informamos a eles a localização da nossa nova casa. Estávamos morando em nossa nova casa há cerca de um mês sem problemas. Ouvi da família do Jake que ele estava em um período prolongado de internação em saúde mental no hospital, pois seu episódio psicótico não estava diminuindo e ele se recusava a tomar sua medicação. Também os alertei sobre o relacionamento dele com a Jace e eles pareceram levar a sério. Eles ficariam de olho neles e informaram ao hospital que ela não deveria ser autorizada a visitá-lo. Minha família parou de me pressionar para perdoar a Jace. Minha mãe teve uma conversa franca comigo e finalmente entendeu por que eu tive que excluir meu irmão. Não ouvi mais nada do meu irmão. Aparentemente minha mãe assumiu a situação e conversou com ele sobre a gravidade do que Jace havia feito. Partiu meu coração afastar meu irmão, pois éramos muito próximos. Mas, depois de ler todos os seus comentários, eu sabia que tinha que ser responsável e manter meu bebê em segurança. Infelizmente, as coisas não permaneceram tão calmas. Após alguns meses, recebi uma ligação do Jake. Ele finalmente havia sido liberado do hospital e estava envergonhado com seu comportamento no chá de bebê. Ele me disse que sabia que o bebê não era dele. Ele chorou e pediu para falar com o Sam. Ele queria se desculpar pessoalmente com ele. Sam não queria falar com ele. Eu disse a ele que o perdoava, que eu sabia que não era culpa dele e que deveríamos seguir em frente. Fui muito firme com ele e disse que, sob nenhuma circunstância, permitiria que ele estivesse perto de mim ou do meu bebê. Se ele tentasse entrar em contato conosco, eu não hesitaria em chamar a polícia. Ele aceitou isso e nossa conversa terminou. Cerca de 2 semanas depois, Jake apareceu no local de trabalho do Sam, exigindo falar com ele. Eles tiveram uma breve conversa em que Jake chorou e implorou por perdão. Pelo que Sam me contou, ele não parecia estar estável. Em seu pedido de desculpas ele disse: "Sinto muito por te confrontar daquela forma em público, eu deveria ter falado com você em particular. Claramente você não sabia que o bebê não é seu e você foi humilhado na frente de seus amigos." Sam não queria provocá-lo, então disse que aceitava suas desculpas e pediu que ele saísse. Sam então me ligou para me contar o que tinha acontecido. Fiquei arrasada. Obviamente, Jace havia contado a ele onde Sam trabalhava. Liguei para a família do Jake para informá-los do que tinha acontecido. Eles me disseram no dia seguinte que ele não tinha voltado para casa e estavam extremamente preocupados. Ele não deveria estar dirigindo, pois sua carteira de motorista havia sido suspensa. Ele foi pego várias vezes por excesso de velocidade, mas ele pegou o carro de sua mãe sem permissão. Alguns dias depois, ele foi encontrado pela polícia em um prédio em construção, completamente confuso e fora de si. Ele tinha dirigido por 20 horas de distância da nossa cidade. Ele foi levado para o hospital local e colocado na ala de saúde mental. Sua família voou até lá para buscá-lo. Até hoje, não recebi nenhuma atualização sobre Jake. Presumo que ele ainda esteja em uma instituição de saúde mental. Sua família sempre me atualiza quando ele é liberado. Depois de tudo isso, meu irmão me ligou e pediu para nos encontrarmos para almoçar um dia. Ele parecia chateado ao telefone, então concordei. Nos encontramos em um McDonald's. Então ele me contou todas as coisas loucas que tinham acontecido com a Jace. Aparentemente, quando Jake saiu do hospital, após o incidente no chá de bebê, ele apareceu na casa deles para ver a Jace. Meu irmão estava realmente preocupado porque podia perceber que Jake estava em um episódio maníaco. Ele ficou de olho em Jake enquanto ele visitava e percebeu que ele estava sendo extremamente afetuoso com Jace, que também começou a parecer flertar com ele, o que o deixou muito desconfortável. Então ele inventou uma desculpa sobre ele e Jace precisarem ir à casa de um amigo. Quando Jake saiu, ele e Jace tiveram uma grande briga. Ele confrontou Jace sobre o comportamento flertador e ela ficou extremamente defensiva. Ela negou categoricamente que havia flertado ou que Jake a havia tocado de alguma forma. Meu irmão decidiu deixar pra lá. Pouco depois, mais tarde percebemos que isso aconteceu no mesmo dia em que ele foi ao local de trabalho do Sam. Jake apareceu na casa deles novamente, mas dessa vez Jace estava no trabalho. Meu irmão trabalha em casa. Jake disse a ele que estava apaixonado por Jace, confessou que eles haviam dormido juntos e mostrou a ele uma série de mensagens de texto entre os dois para provar que não estava inventando isso. Meu irmão pediu que ele fosse embora.
Quando Jace chegou em casa, ele a confrontou. No começo ela tentou negar, mas eventualmente confessou. Ela implorou ao meu irmão que a perdoasse, pois tinha percebido depois do seu surto no chá de bebê que ela não o amava. Meu irmão ficou furioso e disse a ela para ficar com os pais dela por um tempo. Desde então, ele não teve mais notícias dela. Já se passaram meses e parece que as coisas acabaram entre os dois. Meu irmão se sente terrível pelo que Jace fez comigo, embora eu queira deixá-lo voltar totalmente para minha vida, ainda não confio que ele não vai eventualmente voltar com Jace. Os dois não terminaram oficialmente até esse dia chegar. Não vou compartilhar meu endereço ou fotos do nosso filho com ele. Até agora, meu irmão conheceu nosso filho apenas uma vez na casa dos meus pais. Ainda não sei por que Jace decidiu contar a Jake sobre minha gravidez. Mas estou tão feliz que ela não está mais em nossas vidas. Não ouvi nada dela nem de Jake desde então. Estou constantemente preocupada que ele possa aparecer novamente. Desenvolvi alguns comportamentos estranhos de toque depois de tudo, precisando verificar se todas as nossas portas estão trancadas 5 vezes e tocar em todas as janelas de nossa casa antes de poder dormir. Fora isso, as coisas têm sido pacíficas até agora e sã e eu temos conseguido aproveitar nossa nova vida como pais. Atualização. Infelizmente, não tenho boas notícias para compartilhar nesta atualização. Uma coisa boa, meu irmão terminou oficialmente com Jace. Nosso relacionamento ainda está tenso após o que aconteceu, mas agora conseguimos conversar e ser civilizados. Além disso, minha vida com Sam e nosso novo bebê tem sido incrível. Ser pai e mãe de primeira viagem é definitivamente difícil, mas tenho amado cada segundo. Não voltei ao trabalho depois da minha licença maternidade. Felizmente Sam ganha o suficiente para eu poder ser uma mãe que fica em casa até decidir quando quero voltar. Agora, sobre as notícias sobre Jake. Não ouvi nada dele nem de sua família por um tempo. Soube logo após fazer a minha última postagem que ele estava em um tratamento de saúde mental de longo prazo e depois houve um silêncio total. Levei isso como uma coisa boa. Não ouvir dele geralmente significava que ele estava melhorando. Cerca de um mês atrás, recebi uma mensagem estranha do Jake às 2 da manhã. Eu só a vi pela manhã. A mensagem não fazia sentido. Ele estava falando sobre ver alguém que voltou do futuro, que estava sendo seguido e precisava se esconder. Ele mencionou o diretor de cinema Christopher Nolan e como ele tinha visto mensagens ocultas em seus filmes, e que ia ganhar $1 milhão com números escondidos em seus filmes. Sinceramente, já recebi mensagens semelhantes dele antes, então não fiquei muito perturbada com isso. Tirei um print da mensagem e enviei para a irmã dele para que ela soubesse que ele havia entrado em contato comigo. Depois acabei meio que esquecendo disso. Porém, a irmã dele não me respondeu, o que achei um pouco estranho. Ela costumava me responder rapidamente. 2 dias depois, a irmã dele me ligou. Ela estava chorando ao telefone e me perguntou se eu havia recebido algum outro contato do Jake naquela noite. Eu disse que não. Ela me explicou que Jake havia falecido por suicídio naquela noite. Apenas algumas horas depois de ter me enviado aquela mensagem. Aparentemente, ele havia enviado a mesma mensagem para cerca de 20 pessoas em sua lista de contatos. Eu não sei todos os detalhes, mas aparentemente, naquela noite, ele conseguiu roubar o carro da mãe dele novamente. Ela havia escondido as chaves dele, mas depois de revirar a casa, ele as encontrou. Ele saiu dirigindo pela cidade, ninguém realmente sabe o que ele estava pensando. Mas ele bateu em outro carro e o empurrou para fora da estrada. Eles bateram em uma árvore. Felizmente não ficaram gravemente feridos. Mais tarde descobri que era um casal jovem de 17 anos no carro. Foi um acidente de carro e fuga. Aparentemente ele acelerou atrás deles em uma estrada tranquila, os atingiu por trás e fugiu em alta velocidade. Tudo foi capturado por uma câmera no painel do carro. Com a linha do tempo que temos, parece que ele enviou a mensagem para todos apenas 15 minutos depois do acidente. Cerca de 3 horas depois, ele havia falecido. Não vou compartilhar os detalhes disso. O funeral dele aconteceu e decidi não ir. Com o meu relacionamento complicado com o Jake, simplesmente não parecia certo para mim. Uma coisa estranha, a Jace foi ao funeral. Eu só soube porque ela tirou uma selfie chorando no funeral e postou no Instagram com uma legenda pregando que precisamos fazer mais pela saúde mental e apoiar as pessoas. Fiquei enojada. Foi incrivelmente difícil ouvir o que aconteceu, ainda estou processando tudo. Sinto-me culpada por admitir isso, mas também sinto um certo alívio de que minha família não precise mais se preocupar. Sinto falta dele, embora eu já tenha lamentado por ele quando nossa relação mudou.
É difícil saber que ele se foi fisicamente, nem consigo imaginar o que sua família deve estar sentindo. É difícil para todos os envolvidos. Estou tão triste que chegou a isso. Obviamente todos nós esperávamos que ele se recuperasse, que um dia sua psicose e mania simplesmente desaparecessem completamente. Ele era uma boa pessoa, apenas uma pessoa que foi afetada por problemas de saúde mental. Eu gostaria que houvesse um resultado melhor para tudo isso. Meu marido e meu filho mentiram para mim. Tenho 34 anos e meu marido tem 36. Estamos casados há 12 anos. Algumas semanas atrás, meu marido disse que viu outra mulher lidar com situações que ele não achava que eu seria capaz de lidar. Eu tentei conversar com ele sobre porque isso me incomodou e ele apenas me disse que foi um comentário passageiro e que eu não deveria levar tão a sério. Que ele só queria elogiá-la dizendo que ela estava lidando com tantas coisas sozinha e que ele estava impressionado com isso. Eu disse a ele que era completamente desnecessário e doloroso me comparar a ela para elogiá-la. Ele disse que eu estava sendo irracional e ciumenta e que ele não quis dizer nada com isso. Depois disso, ele não mencionou mais nada sobre o assunto, então deixei pra lá. Então, ontem, quando cheguei em casa do trabalho, vi um par de óculos de sol femininos da marca Fendi na nossa ilha da cozinha, meio escondidos pela nossa fruteira. Peguei-os e perguntei ao meu marido de quem eram. Ele pareceu confuso e disse: "Não são seus?" E eu disse que não. Nosso filho mais velho, 11, estava sentado à mesa da cozinha e disse: "Ah, esses são da minha amiga Alison." Eu os peguei por engano e trouxe para casa. Fiquei imediatamente desconfiada. Esses óculos de sol são muito caros. Eu conheço a mãe da Alison e ela não parece do tipo que deixaria sua filha levar algo tão valioso para a escola. Meu filho continuou insistindo que eram dela e que ele apenas os pegou por acidente no ônibus e que devolveria amanhã. Mas eu disse que não, que eu mesma devolveria para a mãe dela pessoalmente para garantir que eles chegassem em segurança. Quando falei com a mãe da Alison, ela confirmou que não eram da Alison e que nem ela nem sua filha tinham óculos de sol como aqueles. Quando contei isso para meu filho e meu marido, ambos fingiram não saber de nada. Meu filho passou de dizer que tinha certeza de que eram da Alison para agora talvez não, talvez eu não saiba de quem são. E então meu marido disse que se lembra de ter tirado os óculos de sol da mochila do nosso filho quando ele estava tirando suas coisas do almoço. Meu filho mais novo, 9, acabou de chegar em casa e reconheceu os óculos de sol. São da Noelle, a mulher que meu marido ajuda às vezes. Aquela que ele me disse para não ficar chateada por me comparar a ela. Vou confrontá-lo quando ele chegar em casa. Não sei o que dizer a ele. Sinto que vou começar a chorar imediatamente. Alguém pode me dar conselhos sobre o que dizer? E também conselhos em geral, por favor? Nunca pensei que estaria nessa situação. Atualização. Quando meu marido chegou em casa, ele admitiu que eles eram da Noelle. Ela esteve lá enquanto eu estava no trabalho. Meu marido não percebeu que eram dela, ele pensou que eram meus, por isso não os moveu. Meu filho mais velho percebeu imediatamente de quem eram os óculos de sol, por isso mentiu sobre eles. Ele sabia que eu estava prestes a descobrir tudo e estava tentando encobrir. Meu filho mais novo reconheceu os óculos porque aparentemente eles foram com a Noelle para vários lugares nos dias de folga do meu marido, enquanto eu estava no trabalho. Não sei o que ele contou para o meu filho mais velho, mas ele disse ao meu mais novo para não me contar sobre a Noelle e seu filho saindo com eles, porque eu me sentiria mal por ter sido excluída por estar no trabalho. Devolvi os óculos para a Noelle, que parecia horrorizada. Ela estava sob a impressão de que eu sabia sobre os encontros deles. Perguntei por que ela achava que eu ficaria bem com isso. Ela ficou muito confusa e me perguntou por que eu me importaria, já que estávamos separados de qualquer forma. Eu disse a ela que definitivamente não estávamos separados, que ainda estávamos juntos. Aparentemente, meu marido disse a ela que não estávamos juntos, exceto pela convivência e criação dos filhos nos últimos meses. Confrontei meu marido com essa informação e ele não negou. Ele pediu desculpas, mas disse que havia desenvolvido sentimentos pela Noelle, mas não queria arriscar nosso casamento até saber se eram sentimentos verdadeiros ou apenas atração. Ele saiu de casa. Noelle não quer mais nada com ele, porque agora ela sabe a verdade. Ele também mentiu para ela e ela está furiosa. Vou falar com um advogado hoje. Não vou falar com ele novamente, exceto por meio dos advogados, pois não tenho mais nada a dizer a ele. Preciso de ajuda para processar. Minha esposa teve um caso emocional, e talvez físico, por 8 a 12 meses com um subordinado. Olá a todos. Não faço ideia de como lidar com tudo isso, e sei que é um texto longo. Se tiverem paciência, por favor, continuem lendo. Já se passaram 2 meses desde o dia D,
e minha esposa e eu optamos por tentar restaurar nosso casamento. Como contexto, estamos casados há mais de uma década e temos um filho de 4 anos com deficiência. Tivemos altos e baixos em nosso casamento, incluindo uma separação de 4 meses em 2016, causada pela loucura total em nossas vidas, tanto na carreira quanto nos estudos. Eu não fui o marido mais fácil de lidar no início do nosso casamento, mas trabalhei nas minhas questões e sempre concordei com a terapia, participando de maneira cuidadosa e dedicada quando nos envolvíamos com terapeutas. Me responsabilizei por minhas ações e fui responsabilizado pelos conselheiros, então sempre trabalhei quando os problemas eram apresentados. Descobri sua infidelidade no início de março através de uma notificação de mensagem de texto que apareceu em seu telefone do amante dizendo "Eu também te amo". A palavra "também" significa que minha esposa disse que o amava, então imaginem como foi minha noite enquanto eu estava com amigos, lidando com o que isso poderia significar. Pesquisei o sujeito e percebi que era um de seus subordinados no trabalho. Quando cheguei em casa de madrugada, me preparei para verificar o telefone dela e, com certeza, foi horrível. Mensagens de texto com profissões de amor e sentimentos incríveis um pelo outro. Ambos diziam que estavam lutando muito contra seus sentimentos. Vamos voltar para fevereiro de 2022. Minha esposa veio até mim no início do meu dia de trabalho, em meu dia de home office, e disse que tinha algo importante para conversar comigo. Eu disse ok, e então ela simplesmente soltou que estava considerando o divórcio. Isso foi um choque para mim, mas a ouvi ao longo das próximas 2 horas, enquanto eu deveria estar trabalhando em casa, enquanto ela fazia uma longa lista de 5 pontos inegociáveis e 15 outros pontos muito importantes para ela, nos quais eu precisava trabalhar. Foi difícil engolir essa pílula, mas tentei fazer isso com elegância, mesmo sendo pego de surpresa pela conversa do divórcio. Após essa reunião, passei o próximo ano ou mais trabalhando nessa lista como se fosse a coisa mais importante da minha vida, o que era. Então, imaginem minha surpresa no início de março de 2023, quando descobri a mensagem do parceiro do caso que seria descoberto em breve. O que descobri desde então é que minha esposa já havia desistido do casamento quando me deu sua lista. Ela não disse isso, mas depois de conversar com ela agora, essa é absolutamente a situação e ela não me contou. Então, recebi uma lista e ela nunca fez um acompanhamento, apenas reclamou comigo que eu não havia concluído um dos 20 itens da lista. Tudo isso faz sentido depois de descobrir o caso, que ela começou exatamente no mesmo mês em que começou a falar sobre querer o divórcio. Ela começou a contar para todos os colegas de trabalho, chefes, parceiros, subordinados, que ela e eu não estávamos indo bem e que o divórcio estava sendo considerado. Meu terapeuta disse que, naquele momento, ela estava procurando aliados para o divórcio, então, ela encontrou alguém que não era apenas um aliado para o divórcio, mas também um aliado para um caso, o subordinado dela. É importante observar que minha esposa trabalha predominantemente em casa devido às restrições da Covid. Ela não estava convivendo com esse cara por 40 a 50 horas por semana. Eles estavam constantemente em contato via Zoom, mas não se encontraram pessoalmente até julho de 2022, quando tiveram um encontro para almoçar. Aparentemente, foi nesse momento que minha esposa começou a perceber que tinha sentimentos pelo cara. Naquele ponto, eles já estavam discutindo e criticando seus parceiros por vários problemas percebidos, e cada um fazia perguntas sobre o relacionamento do outro. Eles logo começaram a compartilhar segredos íntimos um com o outro que nenhum dos verdadeiros parceiros de relacionamento deles sabia. E quando a empresa os trouxe de volta ao local de trabalho por um dia por semana em agosto de 2022, eles se tornaram inseparáveis, de acordo com minha esposa. Eles saíam para intervalos juntos, almoçavam juntos, caminhavam até seus carros juntos e tinham cubículos um ao lado do outro. Minha esposa saiu oficialmente do emprego no início de fevereiro, supostamente porque queria se concentrar em nossa família, foi o que ela me disse. É exatamente nesse dia que ela disse ao subordinado que o amava e ele correspondeu à investida. Eles passaram as próximas 5 semanas trocando mensagens intensamente, ligando um para o outro, enviando e-mails e até mesmo saindo em pelo menos um encontro. Não tenho certeza se percebi antes de se tornar físico, mas é possível que sim. Tenho evidências de mensagens de texto e e-mails que sugerem que isso não necessariamente se tornou físico, mas alguns dos detalhes são tão loucos que ainda não consigo acreditar que não tenha acontecido. Aparentemente, ele estava procurando novos apartamentos e estava pronto para deixar sua namorada de 7 anos, segundo minha esposa. Quem faz isso a menos que você já tenha fechado o acordo com uma mulher? No dia D, confrontei minha esposa logo de manhã depois de reunir evidências suficientes e registrar tudo tirando fotos e enviando para o meu próprio e-mail a partir do telefone dela.
Inicialmente, ela começou a mentir sobre isso até que eu disse a ela que havia documentado as correspondências, então, ela começou a me culpar. Tempos divertidos, mas na verdade, eu levei tudo numa boa, observei as dificuldades dela e simplesmente continuei. Ela disse que não poderia cortar o contato com o cara porque estavam trabalhando juntos em um projeto criativo, um livro. De alguma forma, eu consegui ter a presença de espírito para perguntar a ela se poderia simplesmente cortar o contato até que pudéssemos nos encontrar com o nosso terapeuta matrimonial e deixá-lo avaliar as permissões de contato, e ela concordou. Também disse a ela que ela tinha que terminar as coisas com o cara no dia seguinte e dei a ela a oportunidade de ligar para ele. Lamento não ter estado presente na ligação, pois descobri quanto absurdo extra foi compartilhado naquele momento. Parece que ela passou as 2 semanas seguintes no Vale do Caso, tentando descobrir como ter tanto o marido quanto o amante ao mesmo tempo. Foi então que descobri o conteúdo do livro que eles estavam escrevendo juntos. Minha esposa estava coescrevendo um romance com esse cara sobre uma mulher que estava tendo um caso de amor com um homem mais jovem, o amante tem 28 anos e minha esposa 43, e, ao mesmo tempo, o marido dela no romance era assassinado. Há até provas por e-mail em que ela afirma que o marido é baseado exclusivamente em mim, então tenho certeza de que essa foi uma maneira dela elaborar suas fantasias distorcidas de caso e me remover da situação através de um assassinato. Foi nesse ponto que eu perdi a cabeça. Comecei a pesquisar sobre o cara e encontrei a namorada dele. Entrei em contato com ela através de um aplicativo e ela respondeu e agradeceu por me informar. Ela disse que não sabia de nada disso e queria saber mais. Consultei meu terapeuta, enquanto também contava a minha esposa o que estava fazendo, outro grande erro, mas é difícil equilibrar essa linha quando você acredita que pode compartilhar coisas com sua esposa e na verdade não pode, porque ela é uma traidora, mentirosa e quebra-votos. A mulher acabou sendo uma pessoa incrivelmente simpática e estava arrasada com a infidelidade do parceiro. Minha esposa ficou furiosa por eu tê-la encontrado e me comunicado com ela. Minha esposa, que aparentemente já havia agido pelas minhas costas várias vezes desde o dia D e ainda mantinha contato com o amante, agora entrou em contato com ele tanto pelas minhas exigências quanto pelas instruções do nosso terapeuta matrimonial. Mas ele disse a ela para nunca mais contatá-lo, o que foi ótimo. Meu contato com a parceira do amante acabou, pelo menos por um tempo. 5 semanas depois, descobri por ela que ela terminou com ele e agora ele está ao vento. Minha esposa aos poucos começou a se abrir nas últimas 8 semanas. Parece que a maioria das verdades foi revelada aos poucos e geralmente apenas quando eu a forcei, como dizer a ela que eu ia pegar o telefone dela e pedir a um especialista para recuperar todas as mensagens apagadas. Ela admitiu ter se apaixonado pelo cara e que o caso emocional durou mais de 8 meses, mas agora está implorando pela reconciliação. Parece que fizemos bastante progresso nos últimos 2 meses desde o dia D, mas ainda é horrível para mim emocional e fisicamente. Tenho manifestações físicas do transtorno de estresse pós-traumático da traição, incluindo tremores nas mãos, ataques de ansiedade, períodos depressivos em que não consigo me concentrar em nada, nem mesmo em tarefas simples. Uma das realizações mais difíceis foi descobrir que o aumento massivo do desejo sexual da minha esposa durante fevereiro era porque ela queria transar com esse cara, mas só tinha eu, seu marido, como um prêmio de consolação enquanto ela esperava que ele tomasse uma atitude. Minha esposa jura de pé junto que não houve contato físico, mesmo tendo mentido sobre quase tudo até que eu encontrasse provas reais para refutar isso. E isso nos leva à atual internação dela no hospital. Minha esposa tem histórico de obstruções intestinais, 2 das quais resultaram em hospitalização. Normalmente, as obstruções se resolviam naturalmente dentro de 2 a 3 dias após a admissão no hospital, mas mesmo assim é um grande problema. Bem, na terça-feira da semana passada, ela começou a apresentar sintomas agudos de outra crise de obstrução e eu a levei para o hospital. Ao realizar exames de sangue iniciais, descobriram que ela estava grávida. Apesar de termos tentado engravidar várias vezes, nunca conseguimos conceber naturalmente. Nosso filho foi resultado de tratamento de fertilidade. Então, no meio dessa situação horrível de minha esposa ter uma obstrução intestinal, agora descobrimos que ela está grávida, o que limita algumas opções de tratamento para a condição dela. Eventualmente, ela precisou passar por uma cirurgia e parte de seu intestino delgado teve que ser removido. Enquanto isso, minha família e amigos próximos, que estão cientes do caso, estão me perguntando se a criança é realmente minha. E eu não faço ideia, mas o que eu sei é que minha esposa e eu somos cristãos e ela sempre foi contra o aborto. Eu deixei claro para ela que estava questionando quem é o pai da criança e agora ela está falando sobre querer interromper a gravidez para todos que quiserem ouvir. É loucura e como eu devo me sentir em relação a tudo isso? Muito obrigado por assistir.
Comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 12 mil inscritos. Uma boa noite, pessoal.